Continuando nosso estudo de sistemas de amortização, conversávamos sobre a tabela Price, pagamentos iguais, constantes. Agora estamos conversando sobre o chamado sistema de amortização constante, onde as amortizações são iguais. Estava conversando justamente sobre esse exemplo aqui, senhores. O problema é o mesmo, um empréstimo de 10 mil, uma taxa de juros de 2%, não é? E um prazo de 5 meses. O que eu mudei efetivamente, senhores, foi o sistema. O que a gente percebe aqui no saque? Que a amortização é igual. Poderia ser um plano de 5 pagamentos, um plano de 50 pagamentos, um plano de 500 pagamentos. O valor amortizado é sempre igual. O que muda efetivamente? O que muda? Os juros são incidentes sobre o saldo devedor anterior também. O que muda em relação efetivamente à tabela Price? Olha só, senhores. Os pagamentos, né? Os pagamentos, eles são decrescentes. Começa pagando mais, termina pagando menos. Né? Se a gente comparar ao pagamento da tabela Price, em relação à tabela Price, a tabela saque começa pagando mais. Tu começa pagando um pouco mais. Mas, em compensação, tu termina pagando menos. Né? Como eu disse, na tabela Price tu usa muito para financiar veículos, né? Financiar computadores, equipamentos, certo? Qualquer coisa que tu compre numa loja e pague sempre a mesma prestação, tu pode ter certeza que tu está trabalhando com a chamada tabela Price. Né? A tabela saque ela é muito utilizada pela Caixa Federal, tá? Para financiamento imobiliário. Ou seja, na verdade, no financiamento imobiliário tu começa pagando mais e vai decrescendo. Se, por exemplo, o financiamento do teu imóvel, tu notar que ele é decrescente, mesmo que seja R$2 de um mês para outro, pode ter certeza que tu está trabalhando com a chamada tabela saque. Ok? O que mais que nós percebemos? Prestação decrescente, juros, pagamento dos juros decrescentes e amortização ela é constante. Naturalmente o saldo devedor ele decresce de forma linear. Certo, senhores? Então trabalhamos aqui com vocês basicamente sobre dois sistemas. O sistema da tabela Price e o sistema de amortização constante. Poderia falar também sobre um outro sistema, tá? Que vou só tecer comentários aqui com os senhores, que é o sistema de amortização misto, ou o SAM. O SAM, na verdade, tu pega a prestação, o R da Price, soma com a prestação da saque e divide por 2. Na verdade, o sistema de amortização misto, as prestações são uma média aritmética, tá, das prestações que nós buscamos, que nós encontramos no sistema Price e no sistema saque, certo? Ou seja, a prestação no SAM, ela também vai ser decrescente, tá? Mas ela já não é tão decrescente quanto na saque, né? Ok? O SAM, então, ele é apenas uma média aritmética dos dois sistemas. O funcionamento é terminantemente o mesmo, certo? No SAM.
E tem um outro sistema que é chamado de sistema americano. Tá? No sistema americano, como é que seria, por exemplo, no sistema americano, essa sistemática aqui? Vamos comentar o sistema americano, só para vocês terem uma noção. No sistema americano, a gente só paga os juros e no final amortiza tudo. É o sistema mais simples que tem. Vou fazer um quadro aqui para vocês entenderem o funcionamento desse sistema. Considerando os juros, né? Os juros é 2% sobre o saldo devedor. Na data zero, peço 10 mil emprestado. Ok. 2% sobre 10 mil vai dar 200. Qual é a minha prestação então? É 200. Eu amortizo quanto? Zero. Não amortizo nada. Ou seja, o meu saldo devedor continua, permanece o mesmo. Ok? 200 e segue, né? Aqui a prestação 200. 0, 0, 0. 10 mil. Eu chego até o penúltimo mês devendo a mesma coisa, devendo 10 mil. Só que no último período, o que vai acontecer? Eu vou pagar os juros e vou amortizar tudo. Pago tudo numa sentada. Ou seja, a minha prestação ficou 10.200. E aqui, se eu amortizei 10 mil, eu amortizei o saldo, né? O saldo anterior quer dizer que zerei a dívida. O sistema americano, então, tem essa definição. A gente apenas paga os juros na maioria do processo. No final, tu amortiza o valor completo. Ok, senhores? Maravilha! Vamos então resolver alguns problemas. Eu vou aqui com vocês inventar alguns exercícios. Lembrando que esses problemas aqui, eles não estão no polígrafo de vocês. Eu estou inventando aqui de bate-pronto, senhores. Tá? Com base no que a gente viu vamos dar uma olhada. Como é que poderia ser cobrado isso para efeitos de concurso público? Vamos imaginar aqui um empréstimo, foi feito um empréstimo de 5 mil para serem pagos em 12 períodos. Tá? Considerando uma taxa de 3,5% ao mês. Ok? Esse empréstimo é feito pelo sistema Price, pela tabela Price. Então, repetindo, João fez um empréstimo de 5 mil reais a serem pagos em 12 meses. Sabendo que a taxa de juros do banco é de 3,5%, determine o valor da cota. Qual a cota
de amortização da quinta parcela. Qual a 5? Olha só que pergunta. Quer saber a quinta cota de amortização. Pergunto para vocês, a gente precisa necessariamente construir toda a tabela? Respondo que não. A gente tem que saber, em primeiro lugar, que se trata de uma tabela price, logo, primeiro passo que nós temos que fazer é calcular a prestação. Em primeiro lugar, calcular a prestação. Vamos lá? Como é que seria a fórmula da prestação? R é igual a P, valor do principal, dividido pelo FVA. Aqui eu estou pegando, tá? Eu peguei 13,5%, 12%, porque são valores que já tem na tabela que é fornecida pela Fundatec, tá, senhores? Então, o P é 5.000, dividido pelo FVA. Quem é o FVA? Lembrando, não canso de repetir, senhores, terceira tabela da Fundatec. 3,5%, a penúltima coluna, última linha, 9663334. 9663334. Façam essa divisão. Lembrando, senhores, que eu estou fazendo as divisões aqui por calculadora para não tomar tempo. Para a gente fazer o maior número de questões possíveis. Mas, em casa, senhores, eu sugiro, aconselho que façam os cálculos manuais. Ok? 5.000. 3334. 517,42. 517,42, então, é o que? É a nossa prestação. Né? Vocês lembram como se constrói a primeira linha? Vamos dar uma retomada aqui. Tem o N, tem a prestação, que é a PMT, né? Tem o juro, tem a amortização e o saldo devedor. Vou fazer um resuminho aqui rapidinho, ó, para a gente não que a gente vá fazer todo o sistema, 0, 1, pediu emprestado 5.000, né? A prestação é sempre igual, então, 517,42, né? E vai embora em todas as linhas, né? Qual seriam os juros pagos aqui na primeira prestação? É fácil, né? Basta eu aplicar 13,5% sobre 5.000, ok? 13,5% de 5.000. Que vai dar R$175. Para a gente fazer isso à mão num concurso, como é que faria? Vocês pegam 35 e multiplicam por 5, só isso, tá? 175. Ora, se a minha prestação é 517,42 e os meus juros é 175, o que seria o meu A1? Vamos ver? O meu A1 nada mais é que essa diferença aqui, da prestação menos os juros pagos na primeira parcela, que vai dar 517,42 menos 175. 342,42. 342,42. Né? Naturalmente, o que vai ser o saldo devedor após o pagamento da primeira parcela? Esse menos esse igual a esse. Né? Vocês entendendo a sistemática, o funcionamento de uma tabela financeira, vocês entendem de todos. Ok, senhores? Tá? Ou seja, a gente já tem o A1, que é 342,42.
O que seria a quinta cota de amortização? O A5 vai ser o A1, a primeira cota, capitalizada 4 períodos. Lembrem que é N-1. Ou seja, a primeira cota capitalizada é 1,035, né? Lembrando, né, que isso aqui é o fator 1 mais I elevado na quarta. Precisa calcular 1,035 na quarta? Não, senhores, está lá na primeira coluna, senhores. Na coluna da capitalização de um único fator, né? Ali, ó, primeira tabela, penúltima coluna, 4, né? 3,5 na linha 4, 1,147523. Ou seja, isso aqui é 1,147523. Pega esse 1,147523 e multiplica por 342 com 42. 1,147523. 392 com 93. Três, 9, 2 com 93. Ou seja, lá na quinta linha nós vamos ter 392 com 93. É até lógico, né, gente? Porque o valor que eu vou amortizando no sistema price, ele vai aumentando, né? Então, naturalmente, se vocês tiverem alternativas, né? Tem alternativa A, B, C, D, E. Vocês possivelmente vão ter alternativas que vão ser inferiores ao 342, né? Vocês já eliminem, né? Porque vocês sabem que a amortização, ela cresce, tá? Na tabela price, a amortização, ela é crescente, tá? Então, aqui, ó, aqui é fundamental vocês saberem jogar com isso aqui, tá? Se eu quisesse saber os juros pagos na quinta prestação, né? Pega a prestação e abate desse valor aqui. Aí tu vai ter o juro. E assim tu vai indo, em qualquer linha, tá? Eu peguei aqui de 5 linhas, podia ser da linha 60, né? Naturalmente, né, gente, que para eles pedirem para vocês isso aí em concurso começa a ficar complexo, até porque a tabela financeira que é disponibilizada para vocês, ela tem apenas tabela de 12 linhas, né? Não, existem tabelas financeiras com mais taxas, com mais períodos, né? Então, é uma tabela simples. Na verdade, o examinador, o que ele quer? Ele quer saber se vocês efetivamente sabem usar uma tabela. Usando a tabela simples, vocês certamente saberiam usar tabelas mais complexas, maiores que essas, né? Ok? Beleza, então. Vou fazer um outro problema, então. Sem montar tabela nenhuma, tá? Agora, façamos o seguinte. Tomei emprestado 4.000 para ser pago em 8 parcelas, considerando uma taxa de juros de 4%. Ok? O que eu quero saber? O que o examinador poderia pedir agora? Quais os juros pagos na sexta prestação? Qual o J6? O que seria o J6? O J6 é a minha prestação, né? Menos a amortização 6. Ok? Ou seja, a cota de amortização da sexta linha, que eu não tenho. O que é a cota de amortização da sexta linha? É a primeira cota de amortização capitalizada 1,04 na 5, né? Na N-1. Tá?
Ou seja, o nosso trabalho aqui vai ser calcular a primeira cota de amortização, né? O que é a primeira cota de amortização? É a prestação menos o juro 1. Tá? Ou seja, os juros pagos na primeira prestação. O que são os juros pagos na primeira prestação, senhores? Os juros pagos na primeira prestação é o mais fácil, né? É o valor do empréstimo vezes a taxa. Ou seja, 4.000 vezes 4%. Tá? Que vai dar R$160. Os juros pagos na primeira prestação. Agora eu preciso saber apenas o valor da minha prestação. Voltamos àquela fórmula da série de pagamentos, né? De uma série de pagamentos postecipada. Vamos lá, senhores. R é igual a P dividido pelo FVA. Tá? Fator de valor atual. Terceira tabela, senhores. Quem é o meu P? O valor presente, o valor financiado. 4.000 dividido pelo FVA. Quem é o FVA? É o FVA 4%, 8. Terceira tabela. Lembrando, senhores, a tabela ela tá nesse material aqui, tá? Disponibilizado para vocês pelo curso. Última folha tem as tabelas disponíveis para vocês. Terceira tabela, última coluna, a coluna do 4%, linha 8. 6,73 2745. 6,73 2745. Faz essa divisão aí. $594,11. 594,11. 594,11, então, senhores, seria o quê? Seria a nossa prestação. A prestação, ela é constante. O examinador poderia muito bem pedir, calcule o valor da 11ª prestação. Ora, as prestações são iguais em todos os meses. Então, bastaria vocês calcular. Não precisaria fazer cálculo nenhum. Se pedisse, qual a prestação, a 19ª prestação... Não, 19ª não tem, né? Porque é 8 prestações. Qual seria a 17ª prestação? Por exemplo. É igual. Então, as prestações são todas iguais a 594,11. Com esse valor, nós já podemos calcular aqui tudo, ó. Qual vai ser o valor da minha primeira cota de amortização? 594,11 menos 160. Sem usar tabela, gente. Só utilizando as fórmulas que nós deduzimos aqui para vocês. Eu sei, para quem não viu isso, tá? É treino, gente. É repetir, fazer exercícios repetidos que a gente chega lá, tá? 594,11, desse valor nós tiramos 160 para chegarmos à primeira cota de amortização, 434,11. Essa cota de amortização ela é importante porque é com base nela que a gente consegue calcular tudo, certo? Todas as outras cotas de amortização são referência dessa primeira. Agora o que a gente faz? Quem é o A1 aqui? Agora a gente quer calcular a 6ª cota de amortização. Vai ser a primeira cota, 434,11, multiplicado por 1,04 elevado à quinta. Primeira tabela, né? A tabela do 1 mais I na N. A tabela do fator de acumulação de capital para um
único pagamento. Não vão fazer isso aqui à mão, né, gente? Tá ali, ó. Primeira tabela, última coluna, quinta linha. 1,216653. 1,216653. Número de casas depois da vírgula que vocês vão trabalhar em prova. Depende. Vocês têm que ter um certo feeling, senhores. Isso a gente pega fazendo questões, treinando, vendo as alternativas, vendo se as respostas estão muito próximas uma da outra. Paciência, usa 6 casas, ok? Então, 434 com 11 multiplica por esse fator aí. Como é que ficou? 1,216653. 528 com 16. O que é esse 528 com 16? É a sexta cota de amortização, ou seja, é a cota de amortização que está contida nessa prestação aqui. O restante é juro. Maravilha, mas não é isso que o problema está pedindo, que o problema que eu inventei aqui está pedindo. Lembrando, o que o problema pede agora? O que o problema que eu inventei está pedindo? Está pedindo os juros pagos na sexta prestação. Ok? Mas, ok, o que é os juros pagos na sexta prestação? É o valor da prestação menos a sexta cota de amortização que nós já temos agora. Ou seja, o valor da prestação é quanto? 594 com 11. E o valor da sexta cota de amortização é quanto? Está lá. 528 com 16. Fazendo essa subtração, nós chegaremos ao valor solicitado pela questão. 65 com 95. 65 com 95, então, são os juros pagos na sexta prestação. Tá, pessoal? É muito importante vocês terem em mente, tá? Essas relações aqui, ó. A relação dos juros pagos na primeira prestação, que é o empréstimo, simplesmente o empréstimo multiplicado pela taxa. É muito importante vocês terem essa relação da primeira cota de amortização, porque ela é base para tudo que for pedido em qualquer tabela financeira, que nada mais é que a prestação menos a cota de juros pagos na primeira prestação. Muito importante vocês saberem essa relação aqui, né, gente? De qualquer cota de amortização em relação à primeira. Né? E naturalmente, né? Juros é igual a prestação menos amortização. Ok, senhores? Então, com base nisso, nós podemos resolver qualquer problema, qualquer tipo de problema envolvendo tabela price. Naturalmente, nós vamos precisar sempre de tabelas financeiras e mais do que isso, né? Sabemos usar essas tabelas adequadamente. Ok, senhores? Façamos o seguinte agora. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer esse mesmo problema agora considerando o saque, ok? Vamos tentar seguir a mesma lógica do funcionamento de uma tabela financeira desse mesmo problema. Só que agora com uma tabela saque, mudando o ponto de vista. A gente estava trabalhando com o ponto de vista da tabela price, onde as prestações são iguais, né, a amortizações decrescentes. Agora nós vamos fazer esse mesmo problema que eu inventei aqui, só que do ponto de vista de uma tabela saque, certo? Vamos visualizar isso aqui no próximo encontro aí que teremos.